O ser humano sempre sofreu, soube o que é sofrer, não é nenhuma novidade, basta que se leia toda a Bíblia para perceber isso. No entanto, eu ando muito impressionado com duas coisas a respeito do sofrimento. Primeiro, o aumento do sofrimento. E segundo, a faixa etária hoje mais atingida pelo sofrimento. Todas as facilidades que o ser humano criou, coisas práticas, na era do automatismo, da informática, do toque, das soluções imediatas, que deveriam, em tese, ajudar, aliviar, parece que potencializam e aumentam em muito o sofrimento, tanto que eu ando, permitam-me uma expressão antiga e popular, espantado com a quantidade de pessoas vivendo em sofrimento, e mais ainda, com a faixa etária. Nunca vi tantos jovens sofrendo como vejo hoje em dia. Nunca vi tantos adolescentes sofrendo como vejo hoje em dia. A despeito, repito, de todas as facilidades tecnológicas, o ser humano, aquilo que se chama o ontos, esse está sofrendo como nunca sofreu. Basta você conversar com um dos pastores para ver a faixa etária hoje mais frequente nos gabinetes pastorais. São jovens, são até adolescentes e são casais em início de vida e ainda jovens também. Alguém já disse, queridos, que a vida é a professora mais implacável, porque primeiro ela dá a prova para depois ensinar a lição. Primeiro ela aplica a prova. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. C.S. Lewis sofreu muito. Muito da obra e do legado dele tem a ver com suas dores de alma, com o sofrimento, com as perdas que ele viveu. E dentro da genialidade que Deus lhe deu, ele extraiu daí coisas que nos falam até o dia de hoje e que parece que são atualíssimas. E por isso ele diz, Deus sussurra, ou como diz o nosso querido Matutinho, cochicha. Deus cochicha nos nossos prazeres e grita nas nossas dores. Há muitos anos, um jovem rabino de Nova York, que tornou-se conhecido em grande parte do mundo, convidado para falar nos ambientes mais sofisticados da América, perdeu um filho que tinha em torno de 13 anos de idade, filho único. Subitamente o menino foi acometido por uma enfermidade degenerativa e foi morrendo lentamente, até que morreu. E esse rabino chamado Kushner escreveu um livro que tornou-se conhecido no mundo inteiro, cujo título era Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa pergunta varou a sociedade humana em todos os níveis, trazendo para uma linguagem mais popular, por que é que gente boa sofre tanto e gente ruim não sofre? Eu já ouvi muito isso. Kushner derrama nesse livro toda a dor de pai. Kushner despeja nesse livro, com toda a credibilidade que ele tinha e tem como um rabino respeitado, toda a agonia da alma quando vê um filho único com 13 anos de idade sucumbir a uma enfermidade, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas.
Quando esse livro foi lançado, depois de pouco tempo, o reverendo Caio Fábio respondeu a Kushner com um artigo extraordinário, cujo título era o seguinte: por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? E deu uma aula sobre a graça de Deus. Se o critério de Deus fosse bondade, nenhum de nós estava aqui, queridos, por melhor que nos achemos. Se a forma de Deus agir fosse só com pessoas boas, tenha certeza absoluta que nenhum de nós estaria aqui ou teria o céu por herança. Então ele escreve esse artigo em resposta a Kushner, dizendo: por que coisas boas acontecem a pessoas ruins ou pessoas más? Depois alguém promoveu o encontro deles. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que foi ao terceiro céu, que na cosmogenia ou cosmologia, melhor dizendo, do judeu é o céu dos céus, é a habitação de Deus, está além da atmosfera, da estratosfera, céu dos céus, é a habitação de Deus, é o trono de Deus. Paulo vai lá e ele descreve essa ida. No entanto, Paulo, um dos homens mais instruídos do mundo nos seus dias, um dos homens mais usados por Deus nos seus dias, foi um dos homens que mais sofreu depois da conversão. Se fosse hoje com algumas teologias que andam por aí, Paulo seria inexplicável. Ele mesmo disse: eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Aquelas marcas que o Senhor recebeu na cruz, dos cravos nos pés, no lado, que mesmo depois de ressurreto em corpo glorificado as manteve. Paulo refere-se às marcas que ele tem e ele chama de marcas de Cristo Jesus. Paulo, que era um homem de um valor extraordinário, eu já disse aqui várias vezes algumas coisas sobre a formação acadêmica de Paulo, respeitado no mundo, invejado pelo mundo. Depois que conhece Jesus, esse homem entra numa sequência de dores inimagináveis, que se fosse hoje alguém ia dizer: é maldição, foi avô, foi bisavô, foi alguém, porque não havia como explicar. Ele é perseguido em Damasco, é rejeitado em Jerusalém, é esquecido em Tarso, é apedrejado em Listra, é açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, é chamado de fofoqueiro, tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufraga numa viagem a Roma, é picado por uma víbora venenosa em Malta e finalmente é degolado por um dos homens que simboliza a impiedade com maior cor na história, o imperador Nero, na Via Ápia, em Roma. Tudo isso depois que conhece Jesus. Livre-nos, Deus, a mim e a você, de experimentarmos uma fração dos sofrimentos que esse homem viveu na vida. Paulo foi açoitado com varas, enfrentou perigos em rios, desertos e mares. No texto lido, ele fala do sofrimento que o atormentou quando escreveu: o espinho na carne. Ele suplica, ele pede, ele se sente esbofeteado pelo diabo, ele diz isso. Ele se sente agredido, mesmo sendo o maior missionário que a igreja cristã conheceu e o homem que organizou todo o pensamento do cristianismo. Ninguém o fez como ele. Paulo não apenas aprendeu a viver em circunstâncias adversas, mas mais do que aprender a viver, aprendeu a gloriar-se nelas. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo foi do paraíso à dor,
da visão na estrada de Damasco, quando a luz que brilha o deixa cego por 3 dias, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele vai dessa glória, desse paraíso à dor, ao sofrimento, experimentou da bênção de Deus a literalmente as bofetadas de Satanás. Charles Stanley aponta algumas coisas importantes no livro que escreveu, Como Lidar com o Sofrimento. E como eu não sou ingênuo, e depois de 44 anos de caminhada ministerial e de minhas próprias dores e sofrimentos, tenho absoluta certeza que isso tem tudo a ver comigo e com você, com todos os que aqui estamos e os que nos acompanham. Porque dores às vezes são administradas, dissimuladas, escondidas, manifestam-se no silêncio da noite, são abafadas por um travesseiro, mas existem. E se eu fosse perguntar, e não vou, quem aqui sofreu ou está sofrendo, eu tenho absoluta certeza que o percentual, se não fosse 100%, chegaria perto. O que nós precisamos é aprender e tirar de vez essa ilusão de cristianismo de Peter Pan, de Cinderela, de que nascido de novo não sofre. Sofre! Isso é uma Disneylândia que implantaram na fé evangélica. É uma espécie de varinha de condão. É aquela menina Cinderela, cuja história vocês conhecem, eu cito muito nos cursilhos, e os psicólogos chamam, quando acontece, de complexo de Cinderela, porque ela acha que com a varinha dá um toque e girimum, em linguagem nordestina, se transforma em carruagem. E vai vivendo isso. O que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo e com a Bíblia, já que há a inevitabilidade do sofrimento, porque quando começamos a resolver os nossos, sofremos pelos filhos, depois pelos netos, e aí Deus nos leva. Mas sofremos. É como lidar. E a primeira coisa do capítulo 12, verso 7, eu não vou ler em razão do tempo, mas você, se quiser, anote, é que, olha aqui, há sempre um propósito divino no sofrimento de um filho de Deus. Deus não é sádico. Deus não tem orgasmos por ver um filho sofrendo. Deus não é um desajustado psicológico. Quando o sofrimento acontece, e o verso 3 diz isso, é porque a propósito, algo está sendo construído. E muitas vezes o nosso sofrimento e consolação são usados por Deus para abençoar outras vidas. Na Escola das Vidas, diz o Dr. Jairo Gonçalves, que eu tive o privilégio de conhecer em Belo Horizonte, Deus está nos preparando, sabe para quê? Para sermos consoladores dos outros. Uma coisa é você ser um teórico da consolação. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Ou como dizem os amados irmãos presbiterianos, aí vem o exórdio. Outra coisa é você olhar para um sofredor e dizer: eu vivi isso, conheço essa estrada, aqui estão as marcas, não é uma teoria para mim. Dr. Jairo Gonçalves diz que na vida de um remido, de um nascido de novo, há sempre um propósito, e muitas vezes Deus está nos preparando para sermos consoladores dos outros. Jó morreu sem saber exatamente por que sofreu. Não foi revelado a Jó. Leia o livro de Jó. A gente sabe porque o livro diz hoje. Mas não foi revelado a ele a razão do sofrimento. Mas o resumo da reação foi: eu sei em quem tenho crido. Deus não permite sofrermos por sofrer. Guarde isso no coração. Deus não permite sofrermos por sofrer. Repito, Deus não é sádico. No meu sofrimento, no seu sofrimento,
há algum propósito que pode ou não ser revelado por ele, mas que há em nome de Jesus. O nosso sofrimento também nos ensina outra coisa. É possível que Deus resolva revelar-nos o motivo dele, não é necessário. Por isso, a natureza humana sempre pergunta por quê. É natural. Jó perguntou 16 vezes a Deus por quê. Jó levantou sua queixa a Deus 34 vezes. Era um homem de carne e osso. No entanto, Jó entende uma coisa, que Deus está ali e isso basta. Até Jesus no Getsêmani ora ao Pai e diz: se possível, passa de mim esse cálice. Está ruim, está amargo, é difícil. E diz o pastor René Pereira Feitosa que Deus ouviu a oração, porque ele disse: contudo seja feita a tua vontade. E a vontade foi feita, e ele foi à cruz, sofreu, mas depois o espetáculo da ressurreição tomou conta do mundo e da história. Uma outra lição é que, muitas vezes, Satanás pode ser o agente do sofrimento. Porque, por mais incrível que pareça, Deus é soberano para usar até ele. Certamente é algo que ele não gosta, não quer. Se dependesse dele, jamais aconteceria, mas Deus usa quem quer, como quer, quando quer. Deus não se limita aos guetos eclesiásticos, Deus não se limita às constituições eclesiásticas, Deus não se limita às confissões de fé que nós temos. Deus usa quem quer. E uma das características, para mim, da frustração satânica é saber que Deus usa para o bem de alguém e não para o bem dele mesmo. Agora, aprendam isso aqui. Ele pode ser agente de sofrimento, mas nunca promotor autônomo. Ele nunca vai ter autoridade para tomar a iniciativa e dizer: eu vou trazer sofrimento àquele irmão, àquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem. Não pode, porque o apóstolo João diz: aquele que é de Deus, esse o guarda, e o maligno não lhe toca. Agora, pode ser usado como agente, como foi no caso de Jó. Quem era Jó? Um homem bom, servo de Deus. Isso parece contradição, o diabo intenta, mas Deus fez da experiência de Jó uma bênção para centenas e centenas de gerações ao longo da história, porque havia um propósito de Deus no sofrimento de Jó. Uma outra coisa que nós precisamos aprender, porque eu tive um amigo na Paraíba que, quando se tocava em determinados assuntos, ele era muito bem-humorado, já partiu, era de uma inteligência rara e de um bom humor tremendo. Ele usava a seguinte expressão, hoje ninguém conhece mais, ele dizia: nesse assunto todo mundo calça 44. Ele dizia: é um sapato só para todo mundo. O sofrimento é assim. Agora, uma outra coisa que nós precisamos aprender com o texto é que Deus nos conforta nos nossos sofrimentos. É o que ensina o verso 9. A resposta de Deus, olha aqui, não era o que Paulo pedia, era o que Paulo precisava. A resposta de oração que Deus dá a Paulo não é o que Paulo pede, é o que Paulo precisa. Louvado seja Deus, porque há orações que Ele não responde, e Ele muitas vezes não dá o que pedimos, dá o que precisamos. Deus não respondeu logo, mas quando respondeu, deixou claro que não o havia abandonado. Paulo não estava sozinho. E Jó entendeu isso, porque ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos será frustrado.
haja o que houver, morte, falência, doença, prejuízo, tudo isso, se eu disser que é bom, estou doente, é ruim, estou sofrendo, é agônico. Agora uma coisa eu sei, é que nenhum dos teus planos para mim vai ser frustrado. O que Deus está ensinando a Paulo é uma coisa simples: a graça é melhor do que a vida. Quando eu era adolescente, até eu era criança, havia um louvor na igreja que a gente chamava de corinho. Eu não gostava muito porque lá em casa entrar no coro era outra coisa. Mas quando dizia vamos para o coro, o corinho era bom. Que dizia assim: a tua graça é melhor do que a vida. Lembra da letra? Diga aí. Vamos? É melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Outra vez. A graça é melhor que a vida. O que é graça no contexto? É isso aqui. É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Vamos repetir? É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. Isto chama-se graça. Deus está dando uma aula prática. Deus não é teórico. Quando Ele quer manifestar o seu amor, Ele não dá uma aula de amor, manda o Filho para sofrer o que sofreu, por quem não merece, para viver o que viveu, para morrer como morreu. Porque Deus dá aulas assim. A graça é a provisão de Deus para cada uma das suas necessidades, uma por uma, não é um pacote. E aprenda que a graça de Deus é sempre maior do que a necessidade, como ela é sempre maior do que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no texto grego isso está num presente chamado auristo, que só a língua grega tem. Abundou e continua abundando, 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 e essa fonte não acaba. Onde tiver dor, problema, dificuldade, vai haver provisão da graça de Deus. Porque maior do que qualquer dor e agonia, e até do que qualquer pecado, é a graça de Deus. Deus está ensinando isso a Saulo, agora a Paulo. Interessante, o nome Saulo, que é o mesmo nome Saul, significa forte, robusto. Deus muda o nome para Paulo, que significa frágil. Agora ele vai aprender a depender. Ele nunca dependeu de ninguém. Era aquele que batia no peito e disse: é comigo. Dizia: é comigo mesmo. Eu resolvo. Agora começa no deserto da Arábia, onde fica 14 anos a sofrer, a aprender a ser dependente, a perder a autonomia que gerava o orgulho, que levava ao pecado. 14 anos no deserto. Mas depois desses 14 anos ele escreve dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Não foi ninguém, eu recebi dele. Amados irmãos, é assim. Uma outra lição, olha aqui para mim, é que Deus pode decidir. Se dependesse de mim, não decidia, mas não depende de mim, graças a Deus, depende dele. Deus pode decidir que é melhor não remover o espinho. É o verso 9. Esse é o princípio mais difícil. Quantas vezes já pensamos ou falamos: Senhor, por quê?
tanto tempo. Parece uma dízima periódica de dor. Ou perguntamos, por que tem de ser assim? Por que o Senhor não age logo? Joni Eareckson ficou tetraplégica e numa cadeira de rodas levou milhares a Jesus de Nazaré. Fanny Crosby, que cantamos aqui, ficou cega, eu não tinha a informação exata, com 42 dias de vida, bebezinha, morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura, e escreveu mais de 4.000 louvores ao nome do Senhor. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado no dia 9 de abril de 1945 num campo de concentração nazista, sucumbindo à mão enlouquecida de Hitler e do nazismo. Um homem de Deus. O melhor livro sobre discipulado até hoje é o dele. Não há nada que se compare às dores que Bonhoeffer sofreu por ser fiel. Se sofresse por ser desobediente, a lógica humana explicaria. Se sofresse por ser transgressor, a lógica humana nos faria entender, mas sofreu por obedecer, por ser fiel, por andar em santidade diante de Deus. Se Deus não remover o nosso sofrimento, tenha certeza de uma coisa: Ele nos assistirá na nossa fraqueza, nos consolará com a sua graça e nos edificará com o seu poder. Uma outra lição é que no sofrimento nós aprendemos isso aqui, que a nossa alegria não se baseia na natureza das circunstâncias. Verso 10. O que determina a vida de uma pessoa não é o que lhe acontece, mas é a sua reação. Não é o que os outros lhe fazem, mas é como você reage. Há pessoas infelizes tendo tudo, e há pessoas felizes nada tendo. Não é regra, mas é um fato. A felicidade e a bênção, queridos, não estão fora de nós, estão dentro de nós. Por isso, não há prisão que tire, não há tortura que tire, não há nada que tire, quando ela não está fora, mas está dentro. Em abandono, perseguição, doenças, prisões, Paulo foi capaz de afirmar: pelo que sinto paz nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e encerra dizendo: por amor de Cristo Jesus. Era dentro. Não era a mão presa, o pescoço no tronco, os chicotes nas costas, as pedras com as quais tentaram assassiná-lo, o abandono, porque ele diz na segunda carta a Timóteo: todos me abandonaram, eu fiquei só, para depois reafirmar: só Lucas ficou comigo. Não foi abandono, não foi traição, não foi calúnia, não foi pedra, não foi cadeia, não foi tronco, não foi espada, não foi naufrágio, não foi víbora, não foi amigos que o enganaram, nada mexeu com ele. Sabe por quê? Não era super-homem, não era de titânio, é que estava dentro e não fora, e ali ninguém entrava. Na carta aos Filipenses, ele canta dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver em qualquer circunstância. Nós estamos falando de um dos maiores homens do mundo nos seus tempos, nos seus dias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Para no verso 13 dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: eu não dependo de circunstâncias, de pessoas. Uma outra lição, estou caminhando para o final, é que nós precisamos aprender no sofrimento a ver o sofrimento em função do amor de Cristo.
Você nunca vai ouvir. Paulo foi preso várias vezes. Um amigo meu diz assim: se o currículo de Paulo fosse apresentado para ser pastor de uma igreja, ele não seria chamado nunca, porque foi campeão de cadeia. Não, o pastor foi preso. Principalmente para uma igreja que vive de cosméticos, de aparência, de ilusões, de miragem, tolas, que engana-se a si mesma, que não tem peito para enfrentar a realidade de que somos pecadores caídos. O currículo de Paulo seria rejeitado. Agora, em todas as prisões dele, em Éfeso, em Filipos, em Jerusalém, em Roma, você não encontra uma vez Paulo se queixando. O que ele diz sempre é o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu acho que isso dava raiva. Ele nunca disse Paulo, prisioneiro de César, e era prisioneiro de César, do ponto de vista da objetividade histórica. Mas eu estou falando que a bênção não está fora, está dentro. Como ele olhava para dentro e não para fora, nunca deu esse gostinho ao império de se dizer prisioneiro do império. Ele se dizia Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Era como se ele dissesse a César: olha aqui, seu Nero, o senhor é imperador, agora saiba de uma coisa, eu só estou aqui porque Cristo quer. Se ele não quiser, o senhor vem para cá e eu vou para lá. Vê a vontade de Deus em prosperidade, não precisa ser tão convertido. Vê a vontade de Deus na saúde. Vê a vontade de Deus quando na família tudo vai bem, quando nos negócios tudo acontece. Isso é uma visão muito mágica. Agora, vê a vontade de Deus na barriga de um grande peixe, numa cova de leões, numa fornalha de fogo ardente, sob a espada de um doido como Nero. Vê a vontade de Deus em fome. Uma das coisas que eu quero ver no céu, eu sei que não tem tempo, então a gente vai ter eternidade para ver. São esses irmãos de Hebreus capítulo 11, queridos. Para mim, Hebreus 11 é o funeral da teologia da prosperidade. É o hino de morte, porque até o verso 34 é tudo herói. Coisa boa, vitória, guerra, batalha, mata. Do 35 para frente, dá vontade da gente dizer: Senhor, com licença, eu vou ali. Porque começa a falar de uns que pela fé foram fritados em óleo fervente, de outros que pela mesma fé que os heróis tiveram, foram traspassados pela espada, devorados por feras. E há uma narrativa até o último versículo, e encerra com um cântico de vitória, que para mim é de arrepiar, e diz: homens dos quais o mundo não era digno. Gente que foi jogada em tonéis com óleo fervente. Gente que teve cabeça arrancada. Gente que foi levada ao Coliseu. Uma vez eu discuti com uma funcionária do Estado em Roma, no Coliseu, porque ela disse: aqui nunca ninguém foi sacrificado. Eu disse: a senhora é paga para fazer o que o governo diz, mas limite-se à verdade. Fé. Não é essa fé que se quer ensinar hoje em dia, que é loteria esportiva. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas o que importa na vida de um convertido é que haja o que houver. A graça de Deus é muito maior. O que importava a Paulo era agradar a Cristo e servir a Cristo. Jim Elliot, missionário formado na grande Universidade de Colômbia, larga tudo e torna-se mártir entre os índios sul-americanos. E eu já disse essa frase dele, filho de Elizabeth Elliot: não é tolo perder o que não se pode ganhar ou reter, para ganhar o que não se pode perder.
Por incrível que pareça, Deus usa até, não necessariamente, mas até o nosso sofrimento para a glória do seu nome e para o nosso próprio bem. Paulo implantou o reino de Deus nas prisões, desertos e até na casa de César. Imagina onde ele foi subverter a coisa. Pastor Caio tem um sermão antigo cujo título é Dê frutos onde Deus plantar você. Toda a cadeia que Paulo era preso, o delegado se convertia. Todo navio que ele viajava, a tripulação era convertida. Onde botasse Paulo, o reino de Deus chegava. Em Filipos, o centurião romano que prepara a noite para destruí-lo, amanhece o dia fazendo uma sopinha. Isso não está na Bíblia, mas eu estou dizendo para ele comer. Mas está escrito que preparou comida. Aí você bota o seu cardápio, não é pecado. Não é pecado nenhum, né? Desde que não seja rabanada, né, Mário? E disse Ariovaldo aqui um dia que eu nunca mais vou esquecer. Cara é centurião, violento, destruidor, começa a noite torturando, querendo matar, amanhece o dia, chamando de irmão e preparando uma comida. Disse Ariovaldo aqui, naquela casa o Império Romano acabou e o reino de Deus entrou. É isso que os judeus não entendiam. Pensavam no Messias que viria para libertá-los segundo as convenções humanas de libertação. Concluo dizendo, Paulo deixou cristãos dentro da casa de César. Tanto que ele escreve e diz, os santos da casa de César, do doido Nero, te saúdam. Os santos da casa de Nero, onde ele foi plantar santo. Se não quisesse ver o reino de Deus chegar, não convidasse Paulo nem para tomar um cafezinho, se pudesse. Porque onde ele passava, independente de saúde, de doença, de estar bem, de não estar, de estar preso, de estar livre, de ser perseguido, apedrejado, chicoteado, caluniado, pouco importa. O rastro desse homem de Deus era o nome do Senhor Jesus. Concluo dizendo a você, meu irmão e minha irmã, e aos que nos acompanham, Deus é sábio para equilibrar em nossas vidas fardos e bênçãos, sofrimento e glória. Você pensa que conhece o seu limite? Não, Ele é quem conhece. Nem todo sofrimento é causado pelo pecado, aprenda isso. Essa lógica é malvada. Nem todo sofrimento. Santos adoecem, santos morrem, santos morrem em acidentes aéreos, automobilísticos. Santos padecem de enfermidades por anos. É perversa a lógica que diz pecou. Isso é perversidade. Nem todo sofrimento, enfermidades, por exemplo, é causada pelo pecado. Paulo viveu tudo isso. Agora, o que é que Deus queria tratar em Paulo? É por isso que o sofrimento dele não é regra para mim e para você. O tipo de sofrimento. A soberba. Esse era o pecado dele. E tinha razão para ser soberbo. Se alguém podia ser soberbo, era Saulo de Tarso. Invejado pelo mundo. Os gregos disputavam a tapa. O grande Saulo de Tarso. Aí Deus coloca um espinho na carne. Paraninfo da minha turma de seminário em 1972 em Belo Horizonte foi Jorge Mitian, companheiro de Juan Carlos Ortiz, e Jorge dizia, com aqueles olhos azuis brilhantes dele, o balão de Paulo ia inchando. E quando inchava, aí Deus botava o espinho na carne e furava a bola. Pau!
E Saulo estava murchinho de novo. Daí a tempos, lá ia a soberba, que é o princípio da ruína. A Bíblia diz que a soberba, essa autossuficiência, é o princípio da ruína. Começa o balão de Paulo a inchar. Aí Deus manda o espinho, paf! A bola estoura de novo e murcha. E ele fica do tamanho que Deus quer. De alguma forma, no sofrimento, Deus está tratando da minha vida, da sua vida, para que possamos tratar dos outros mais na frente. Aprenda isso. Aflições não são impedimentos para se fazer a obra de Deus. Há quem faça sorrindo e há quem faça chorando por amor a Deus. Há quem tenha todas as razões humanas para dizer: vou parar, não aguento. Mas não para. O que nós precisamos é descansar nesta expressãozinha aqui: está escrito. E aí você vai ver o que está escrito. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que é ter fé? Fé não é crer em qualquer coisa, eu creio firmemente. Não é isso, é fé na palavra, crer no que está escrito. Fé do ponto de vista bíblico é isso. Está ruim, está piorando, não vejo saída, mas está escrito. Pronto. Esse está escrito é maior do que o universo. Deus não é sádico. Deus não permite sofrimento por prazer. Mas o sofrimento na minha vida e na sua vida tem um fim pedagógico. Todos nós sairemos melhores do que entramos. E um dia diremos, como disse o jovem Marcos: tudo Ele fez esplendidamente bem. Enquanto estava fazendo, eu não entendia. Outro dia eu estava conversando com o Jair. De vez em quando a gente se encontra. E eu disse a Jair: se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não estaria aqui hoje. A minha libertação na vida foi como parto, com dores. Mas estou aqui pela graça de Deus, não por mérito. E olhando para trás e dizendo: tudo Ele fez esplendidamente bem. Vai ser assim com você, meu irmão. Eu não sou nenhum aventureiro, nenhum lunático para dizer o que eu estou dizendo a você da internet. Vai ser assim, creia. E você vai cantar: a tua graça é melhor do que a vida. O lindo nisso tudo é o fim da história. Uma vez eu estava num culto e um rapaz conversando com um pastor que pregou disse: como é que Deus permite um louco como Nero tirar a vida de um santo como Paulo? E aquele pastor disse: meu filho, não precisou nem Deus fazer justiça, a própria história fez. Quantos amigos você tem chamado Nero? Um dia eu vi uma senhora na casa dela fazendo assim: Nero, Nero. Agora, quantos amigos e amigas você tem chamados Paulo, Paula? Deus é fiel, que Ele nos abençoe. Amém. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão.
Nós vamos orar. Não preciso, como costuma dizer Dom Ximenes, ser adivinho para saber que muitos, ou quase a totalidade, vivem um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte. Nós vamos orar para que Deus, muitas vezes Ele não vai mudar a circunstância, não muda, mas eu vou mudar como eu vejo a circunstância. Eu tenho que entender que o contentamento tem que acontecer em mim. Está dizendo ali, essa palavra foi toda para mim. Toda para mim, mas não foi só para mim. Porque todos estamos vivendo de alguma forma os nossos sofrimentos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra de hoje goteje da nossa mente, do nosso racional, mas que caia no nosso coração e penetre em todas as artérias do nosso ser. Que possamos experimentar tudo isso, Pai, pela Tua presença, pela fé de que estamos sendo trabalhados, moldados, para experimentar algo melhor adiante. Ainda não acabou, ainda não acabou, ainda não acabou. Que possamos nos encher dessa certeza e lá adiante possamos olhar para trás e glorificarmos o nome de Jesus Cristo. O quanto é difícil o Senhor está vivendo o tempo de dor, de sofrimento, mas se compreendermos que Deus não abriu mão de nós, que Deus não desistiu de cada um de nós, que Deus não perdeu o controle. Talvez Ele esteja querendo que nós entreguemos o controle a Ele. E que seja esse tempo hoje, possamos, neste culto a Deus, entregar definitivamente o controle a Ele. Que Ele passe a dirigir nossas vidas, a orientar nossas escolhas, a encharcar nosso coração dessa certeza e experimentemos, Pai, a paz tão prometida pela Tua palavra, independentemente das circunstâncias. Faz isso para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Vamos ao altar nossas ofertas, nossos dízimos.